chique, falando inglês. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu e o Matheus estamos aqui mais uma vez, eu e meu companheirinho, para mais um tempinho com vocês. Esperamos que vocês fiquem com a gente até o final, porque é com muito carinho que a gente separa esse tempinho para aprender com vocês um pouquinho mais sobre as histórias da Bíblia. Vamos começar memorizando o versículo de hoje, que fica em 1 Coríntios 6, verso 20, que diz assim: Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, verso 20. Vamos junto? Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tem que ensaiar mais. Vamos mais uma vez? Glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, verso 20. Olha, você precisa ensaiar mais. Hoje você não tá muito bom não, né? Tá aí no inglês. Legal esse versículo, né? Legal esse verso da Bíblia, porque diz que nós pertencemos a Deus. Deus nos criou de forma única, de forma muito especial. Então, nós precisamos nos cuidar, porque Deus quer morar em nós, quer morar em nosso coração. Mas esse cuidado vai além de tomar banho e escovar os dentes. Você sabia? Precisamos também cuidar do que a gente vê, do que a gente lê, do que a gente ouve, né? E também do que a gente fala, do que a gente come, do que a gente bebe, do que a gente pega e até dos lugares onde frequentamos. Muitas das vezes também até da roupa que a gente usa. Vocês sabiam disso? Daniel também sabia disso. Você conhece a história de Daniel? Daniel sabia e obedecia às leis de Deus, os mandamentos de Deus. E ele foi levado para a Babilônia quando ainda era jovem. Ele e seus amigos e mais outros jovens. E chegando lá, o rei oferecia a eles da própria comida. Ele queria que eles bebessem do vinho que ele bebia, da comida que ele comia, porque ele queria jovens inteligentes, bonitos e cheios de sabedoria para um trabalho especial que ele escolheria esses jovens para fazer esse trabalho. Só que Daniel e seus amigos não aceitaram a comida que o rei oferecia. Ele pediu que lhe servissem apenas legumes, frutas e para beber apenas água. Eles acharam estranho, porque lá todo mundo costumava comer e beber de tudo. Eles tinham uns costumes estranhos, eles adoravam deuses falsos, deuses que não eram verdadeiros. E também eram muito desobedientes aos ensinamentos de Deus. Então, por causa disso, Daniel se destacou entre eles. Porque Daniel era um homem que amava a Deus e obedecia aos mandamentos de Deus. Daniel sempre tirava um tempo para orar, para glorificar e adorar a Deus. E ele gostava de fazer isso 3 vezes ao dia. Ele abria sua janela e ali ele orava e glorificava a Deus. Depois de um certo tempo, Daniel e seus amigos que comiam a comida saudável, eles logo ficaram bonitos. Qualquer um podia ver que eles eram diferentes. Eles tinham uma aparência mais saudável e eles foram conhecer o rei, e o rei percebeu que realmente eles eram homens cheios de sabedoria. Foi então que o rei logo gostou deles. E aí os outros homens sentiram inveja
principalmente de Daniel, que ganhou um cargo importante. E desde então, o tempo foi passando e o rei cada vez mais admirava e confiava em Daniel. E aqueles homens sentiam ainda mais inveja. E daí, eles ficavam procurando motivos para fazer maldade para Daniel, para tirar de Daniel aquele prestígio, aquela confiança que o rei tinha em Daniel. E daí, eles viram Daniel orando na janela, adorando a Deus. E eles tiveram uma ideia. Eles foram até o rei e o convenceram a assinar um decreto, uma lei, de que qualquer pessoa que adorasse ao Deus que não fosse ele, as pessoas durante 30 dias só poderiam se curvar diante dele, do próprio rei, que se alguém desobedecesse essa lei, seria jogado na cova dos leões. E aí eles convenceram o rei a assinar esse decreto. O rei assinou. E depois que o decreto é assinado com o selo real, não podia mais voltar atrás. Tinha que ser feito o que ali estava escrito. Coitado do Daniel, né? Daniel ficou sabendo disso, mas ele não deixou de orar a Deus. Todos os dias, como sempre, ele tirava um tempo, ia até a janela para orar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. E aí, o que esses homens fizeram? Mais que depressa, correu até o rei e falou: "Oh, rei, Daniel desobedeceu a sua lei, a sua ordem. Agora ele tem que ser jogado na cova dos leões." O rei, que gostava muito de Daniel, percebeu a besteira que tinha feito. Mas ele não podia fazer mais nada, porque a lei já estava assinada. Ele até que tentou, mas não pôde fazer nada. E aí, ele falou para Daniel: "Daniel, eu espero que o seu Deus te salve." E Daniel foi jogado na cova dos leões. Você acha que Daniel sentiu medo? Eu acho que ele sentiu medo sim no começo, né? Você tem medo de leão? Você tem medo de leão? Leão não é um bichinho mansinho como o gatinho e o cachorrinho que a gente pode pegar no colo, né? Então, eu acho que ele sentiu medo sim, mas logo ele lembrou que o Deus dele era o Deus que podia fazer todas as coisas, que se ele quisesse, ele o livraria sim daqueles leões famintos. E foi o que aconteceu. Deus mandou um anjo e o anjo fechou a boca dos leões e nada aconteceu com Daniel. O rei, que nem dormiu à noite, preocupado, bem cedinho se levantou e correu até a cova dos leões e chamou: "Daniel, você está aí? Por favor, responda. O seu Deus te salvou?" E ele ficou muito feliz quando ele ouviu a voz de Daniel dizendo: "Sim, Deus me salvou. Eu sou inocente. Não fiz nada de errado contra Deus e nem contra ti. Deus me salvou." E aí o rei tirou Daniel depressa da cova e fez um outro decreto, que a partir daquele dia todos deveriam orar a Deus, adorar a Deus, somente esse Deus de Daniel, porque esse Deus, sim, é o Deus que vive e reina para sempre, é o Deus que pode todas as coisas, é um Deus que faz milagres de verdade. Gostou dessa história? Eu amo essa história. Eu fiz um desenho pro Matheus. Mostra, Matheus, seu desenho. Dá pra ler? Ó. Fiel como Daniel. Fiel como Daniel. Daniel foi fiel aos mandamentos de Deus, aos princípios de Deus e foi muito abençoado. Tudo que ele fazia, ele prosperava. E nós queremos ser assim também. Você quer? Eu e o Matheus queremos, né, Matheus? Uhum. Por isso eu fiz esse desenho. Nós vamos colocar em um lugar bem visível aqui no quarto dele, que é pra gente se lembrar que devemos orar sempre, que devemos ser cuidadosos com o que a gente come, com o que a gente vê, com o que a gente fala, com o que a gente pega. E que devemos sempre cuidar das nossas escolhas para que não caiamos em
Coisas que às vezes parecem boas, mas não são. Nem sempre o que parece bom é realmente bom. Você pode orar, Matheus? Posso. Posição de oração. Obrigado por Jesus, por esse dia que está começando. Obrigado pelos amiguinhos que gastaram um pouco do seu tempo com a gente. E que a gente seja fiel como Daniel. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que tal fazer um desenho para você também colocar no seu quarto? Gostou da ideia? Um beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Bye, guys. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alta a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alta a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Quem não tem mais medo de leão, levanta a mão.